Fala galera, beleza? Meu nome é Fabrício Dutra, sou professor de gramática do Gran Cursos e hoje vamos falar do assunto de extrema importância. Pode ter certeza, não importa qual o seu concurso, não importa qual a sua banca, este assunto cai sempre, sempre vai cair. Então fica ligado, o assunto é concordância verbal, beleza? Tome muito cuidado com concordância, existem muitos detalhes a serem cobrados e como aparece sempre em prova, a gente vai ter obrigação de acertar, porque a gente vai estudar muito isso, fazer muito exercício, correr muito atrás de questões de prova antiga, beleza? Dá uma olhadinha na tela, corta pra tela. Concordância verbal. Que diabo é isso, professor? Pelo amor de Deus, explica pra gente o que é concordância. Pô, claro, tô aqui pra isso, né, parceiro? Aqui, ó, SVC, sujeito, verbo, complemento. SVC faz parte demais do nosso curso. É uma realidade que faz parte do nosso curso. Sistema SVC é a relação que existe entre o sujeito, o verbo e o complemento, é a oração em si. Toda oração é um SVC. Toda oração, sujeito, verbo, complemento. A oração até pode ser sem sujeito. A oração, às vezes, não tem complemento, o verbo não tem complemento, mas é um SVC. Assim nós consideramos, certo? E o que é concordância? Na tela. A concordância é a relação que existe entre o sujeito e o verbo. Aqui tem concordância. Estou falando, é lógico, de concordância verbal, né? Então olha aqui. Concordância verbal é a relação sintática que existe entre o verbo e o sujeito. Que relação é essa, Fabrício? Por favor, fala melhor. Que tipo de relação é essa? Eu costumo chamar concordância, galera, de compromisso. Compromisso sintático. Em que consiste esse compromisso? Consiste no seguinte: se o sujeito é um elemento cujo núcleo está flexionado no plural, o verbo tem o compromisso de acompanhar esse plural. Beleza? Se o sujeito é um elemento flexionado na terceira pessoa do singular, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Resumindo, se o sujeito é singular, o verbo é singular. Se o sujeito é plural, o verbo vai para o plural. Na tela eu te mostro mais coisas sobre isso. Vamos apagar para ficar bonito. Tá aí, ó, concordância verbal, definição, relação sintática pela qual, por meio da qual, o sujeito e o verbo buscam uma harmonização, peraí, caneta, buscam uma harmonização sintática no seu relacionamento. Eles buscam uma harmonia no relacionamento. Eles têm que estar na mesma linha de pensamento. Se um é singular, o outro é singular. Se um é plural, o outro é plural. Beleza, nerd? Cuidado com isso. Tem um exemplo bem bacana aqui. Regra. Qual é a regra? A regra é a seguinte. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, é lógico, em número e pessoa. Como assim? Na tela. Se o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo tem que estar flexionado na terceira pessoa do singular. Essa é a regra. Não tem caô, essa é a regra. Como assim? Os empréstimos sucessivos levaram o país ao caos econômico. O verbo é levaram. Tranquilo? Toda oração é um SVC e nós temos que encontrar o sujeito de um verbo. Achou o verbo, o segundo passo é buscar o sujeito. Quem foi que levou, galera? Quem foi que levou o país ao caos? Os empréstimos sucessivos. Pensa comigo, nerd, olha pra mim aqui. Existem 3 palavrinhas dentro do sujeito. Os empréstimos sucessivos, certo? Fala certo. Isso. O núcleo é a palavra empréstimos. E se você verificar direitinho, empréstimos está flexionado no plural. Você tá vendo aqui a caneta? Ó o Szinho de plural, ó. Opa! Se o sujeito tem um núcleo no plural, o verbo é obrigado a acompanhar esse plural. Então, os empréstimos sucessivos levaram. Esquece levou. Os empréstimos levou. Não, tá errado isso, beleza? Concordância verbal, eu costumo dizer que é o primeiro indício de que o cidadão não domina a norma culta, que o cidadão não teve, por vários motivos sociais, é lógico, contato com gramática. A gente fomos, nós vai, as pessoas entendem, não é isso? As crianças, tudo chegou, né? Então, esse tipo de desvio
É muito normal para quem não teve contato com norma, para quem não teve contato com escola e livro, né? Mas a gente sabe, se o sujeito é plural, o verbo está no plural. Sem preconceito linguístico, nós estamos falando de prova de concurso público. Então a minha obrigação é te mostrar como é o correto de acordo com a prova, o que a prova cobra, tá certo? Fica na tela. Temos aqui, ó, o hábito faz o ladrão. É o tipo da oração simples. É o tipo da oração simples, porque olha só, o verbo é faz. Quem é que faz? É o hábito. Ih, botei sujeito ali, desculpa, deixa eu apagar. O verbo é faz, o sujeito é o hábito e o complemento é o ladrão. É o tipo da oração simples demais de analisar, porque ela está na ordem direta. Sujeito primeiro, verbo depois, tudo certinho, bonitinho, e o complemento no seu devido lugar. É fácil você verificar que o sujeito está no singular e por isso o verbo também tem que ficar no singular. Isso é tranquilo de perceber, não é isso? Tranquilaço. Se fosse os hábitos fazem. Só que nem sempre... Nem sempre o sujeito está antes do verbo, beleza? Nem sempre o sujeito está antes do verbo. Como é que fica então? Fica assim, ó, na tela. Não interessa ao aluno as dificuldades. SVC, galera, é a ordem direta, né? É a ordem direta. Sujeito primeiro, verbo depois, complemento na sequência. Só que isso aqui é uma mera orientação gramatical, isso não é regra. Você não é obrigado a escrever as frases sempre na ordem direta, certo? A gente tem a liberdade de mudar essa ordem, de jogar o sujeito depois do verbo, de trazer o complemento para antes do verbo, né? Então fica ligado, porque isso aqui pode dificultar um pouquinho a sua percepção da concordância. O que é a concordância? Na câmera da intimidade. Concordância é a relação que tem entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito é plural, o verbo é plural. Então, o que me interessa em questões de concordância? Achar o sujeito e achar o verbo. Isso é o que me interessa, tá certo? Na tela eu vou te mostrar um fato bem legal. Aqui o sujeito está antes do verbo, é fácil isso perceber. Só que na oração de baixo, não. Na oração de baixo, olha como é que está. Não interessa ao aluno as dificuldades. Nitidamente, não tem o sujeito antes do verbo. A oração não se encontra na ordem direta. A oração, nerd, não se encontra na ordem direta. Olha o que eu te pergunto. Como é que eu faço para colocar na ordem direta? Não precisa colocar na ordem direta. Você vai achar o verbo e na sequência você vai encontrar o sujeito. O passo a passo é esse. Na oração, SVC, ache o verbo, o sujeito e o restante você pode chamar de complemento sem medo. Tranquilo? Lá na telinha eu te mostro. Não interessa ao aluno as dificuldades. O verbo é o interessa. O verbo é o interessa. E quando você pergunta a esse verbo o que não interessa, qual é a resposta? O que não interessa? As dificuldades. Achei o verbo, achei o sujeito e eu vou chamar com segurança tudo que sobrar de complemento. Nitidamente essa oração não está na ordem direta, então isso dificulta um pouquinho a análise. Porque se alguém fala assim, ó, não interessa ao aluno as dificuldades, não é um erro gritante de gramática. Não é aquele erro que dói no seu ouvido, que você, caramba, ele não sabe português. Não, não é um erro assim. É um erro mais disfarçado. Mas tenta colocar essa oração na ordem direta. Traz o sujeito para o lugar dele. As dificuldades não interessam ao aluno. As dificuldades não interessam ao aluno. Reparou que o sujeito está no plural e o verbo deveria estar no plural também? Mas ele não está. O que ocorreu? Um erro, né? Um erro. O correto é, não interessam ao aluno as dificuldades. Mas, professor, e o termo aluno não está no singular? Claro que está. Mas o compromisso do verbo não é com o aluno. Ao aluno não é sujeito. O sujeito é dificuldades. O compromisso do verbo é com o termo as dificuldades. Tranquilo ou não tranquilo, galera? Beleza? Show de bola. Vai na telinha.
No Rio de Janeiro ocorre problemas de violência. No Rio de Janeiro ocorre problemas de violência. O verbo é ocorre, né? E é o tipo de oração que não tem um erro muito claro, muito explícito, muito gritante, um erro grosseiro de gramática. Mas tem erro ali, tá? Como é que eu vou saber, professor, por favor, se tem erro ou não, se está certo ou não, o que tem de errado ali, né? O verbo está aqui, ocorre. Quando eu pergunto a esse verbo o que ocorre, ó, o que ocorre? Olha a resposta. Problemas de violência. Sujeito, verbo, complemento. No Rio de Janeiro, ocorre problemas de violência. O sujeito é problemas de violência, tranquilo. O verbo ocorre. E no Rio de Janeiro é complemento. Nitidamente a frase não está na ordem direta e eu vou fazer um teste, né? Não estou dizendo que você é obrigado a colocar a frase na ordem direta, mas é um teste legal, quer ver? Olhando para mim aqui. Problemas de violência ocorre? Problemas ocorre? Não. Você não pode falar que os problemas... Só pode falar problema, né? Ó, os problemas ocorrem. Não, galera. Os problemas o quê? Ocorrem. Os problemas ocorrem no Rio de Janeiro. Então, o que nós temos? Um erro porque o sujeito está no plural e o verbo está no singular. Ou seja, não houve concordância. A concordância, como eu falei, é a harmonia. Se o sujeito é plural, o verbo acompanha o plural. Então deveria ser, no Rio de Janeiro ocorrem problemas. Reparou que no Rio de Janeiro não é sujeito, é complemento deslocado. Poderia ter vírgula, mas não deve, pode, 2 elementos. Terceira oração, na tela só. Existe nos estados eleições informatizadas. O verbo existe, isso ninguém tem dúvida, ninguém sofre nenhuma dificuldade para achar. Beleza? E eu te pergunto, o que existe? Qual é a resposta? Eleições informatizadas. O que existe, nerd? Eleições informatizadas. Então você não pode falar que eleições informatizadas existem. O correto é que eleições informatizadas existem. Você está verificando? Sujeito, verbo, complemento. O compromisso do verbo é com o sujeito. Tá concordando? Agora tá, porque olha só. Eleições plural existem no plural. Agora tá concordando, beleza? Antes não tava. Na telinha. A um direitista não deixam de assustar novas iniciativas econômicas. Vamos achar ali quem é o verbo, né? Você não tem um verbo só, você tem uma estrutura composta de verbo, ó. Deixam de assustar. E aí você pergunta a esse elemento quem é o sujeito. Quem é que não deixa de assustar? O que não deixa de assustar? Novas iniciativas econômicas. É o sujeito, o verbo e o complemento. Repara que o núcleo do sujeito é iniciativas. Plural. O verbo está no plural. Está verificando? Novas iniciativas econômicas não deixam de assustar. Você verificou, galera, que o elemento plural jogou o verbo no plural? Você reparou que não existe erro ali? Não tem erro não, tá certo, beleza? Segunda oraçãozinha aqui, ó. É fundamental para o equilíbrio psicológico as manifestações emocionais da família. Legal. É fundamental. O que é fundamental? Lê a oração de novo com calma e pergunta. Aí, ó. É fundamental para o equilíbrio psicológico as manifestações emocionais da família. O que é fundamental, galera? As manifestações emocionais da família. Esse elemento funciona como sujeito da parada. E aí eu te pergunto, o verbo é e o adjetivo fundamental estão no singular. Você pode falar então que as manifestações emocionais é fundamental?
De jeito nenhum, cara. As manifestações emocionais, galera, são fundamentais. O é fundamental é um erro. Um erro. O correto é: são fundamentais para o equilíbrio psicológico, blá, blá, blá. Ó, são fundamentais para o equilíbrio psicológico as manifestações emocionais da família, tá certo? Então o item tá errado, né? Plural obrigatório. Beleza? Continuando. Aqui é bem interessante porque, olha só, eu estou mostrando para os senhores frases em que a ordem não está direta, ou seja, inversões sintáticas. Pegar um elemento, que é complemento, trazer para antes do verbo. Pegar o sujeito, que deveria, em tese, ficar antes do verbo e jogar depois, certo? É uma estratégia que a banca usa para te confundir. Fato. Fato. Só que existe uma outra estratégia das bancas, que é essa aqui. Colocar o núcleo do sujeito na linha 1 e o verbo lá na linha 12. Longe. Quando o núcleo está longe, pode ter certeza que a gente se confunde. Na tela. O uso de medicamentos proibidos entre os alunos dos cursos preparatórios, né, do DF. O uso de medicamentos proibidos entre os alunos dos cursos preparatórios do DF atrapalham todos os alunos. Todos. Família, o verbo está aqui, atrapalham. E olha a pergunta que eu te faço. O que atrapalha? Eu sei que você respondeu, ó. O uso de medicamentos proibidos entre os alunos dos cursos preparatórios do DF atrapalham. O que atrapalha? O uso de medicamentos proibidos. Eu encontrei o sujeito, encontrei o verbo e o resto é complemento. A minha pergunta é: do sujeito, o uso de medicamentos, quem é o núcleo? Medicamentos? Não. Ele não falou que os medicamentos atrapalham. Ele falou o quê? Que o uso desses medicamentos atrapalha. O uso. O núcleo do sujeito, então, é a palavra uso. Então tem alguma coisa errada aí, né? Porque se o núcleo do sujeito é a palavra uso, o verbo não poderia estar do jeitinho que ele está, no plural. Como é que você vai falar para o cara que o uso atrapalham? O uso atrapalha. Reparou? Não importa se o sujeito está longe do verbo. O que importa é que concorda com o verbo. Olha lá. Os problemas de atraso da transposição das águas do Rio São Francisco, o maior do país, preocupa o sertanejo. Repara que é o tipo de erro que passa velado. Olha aqui para mim. Os problemas de atraso da transposição das águas do Rio São Francisco, o maior do país, preocupa o sertanejo. O verbo é esse cara aqui, ó, na tela. Preocupa. Pergunta para esse verbo aí, ó, preocupar, quem é dele o núcleo? Como é que eu pergunto por verbo quem é o núcleo? Pergunta assim, ó. O que preocupa? O que preocupa? É isso aqui, ó. Os problemas de atraso da transposição das águas do Rio São Francisco. Isso é que preocupa, certo, galera? Então pensa comigo, se preocupa é verbo e o sujeito os problemas, o núcleo problemas no plural deveria jogar o verbo no plural, ó. Porque você não pode falar que os problemas preocupam. Os problemas no plural preocupam. Você tá vendo? É assim que funciona. Ó, a campanha das diretas de que os mais jovens participaram ativamente. Quem participou? Os mais jovens. Houve a concordância. Os mais jovens participaram. Continuando. Terão sempre lugar especial nos registros. Galera, quem é que terão sempre lugar? Lê a frase com calma, sai de mim, vai na tela. A campanha das diretas, vírgula, de que os mais jovens participaram ativamente, vírgula, terão sempre lugar. Quem é que terá sempre lugar, galera? A campanha das diretas. Então tem alguma coisa errada aí, porque o núcleo do sujeito, a campanha das diretas,
é a palavra campanha, que é um elemento claramente singular. Ou seja, você não pode falar que a campanha terão, e sim que a campanha terá. A campanha das diretas terá. Você reparou que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, mesmo que esteja longe, mesmo que a ordem esteja inversa? Esse é o princípio de concordância. Daqui a pouquinho a gente volta com os casos especiais de concordância. Foi um prazer ter estado com os senhores nos últimos 20 minutos. Até logo!